questão do divórcio é uma questão muito complicada, né? Muito mais quando você não entende o que está escrito na Bíblia, né? A Bíblia, em português, ela pode ter algumas dificuldades, né? Traduzindo ela, eu vou ler alguns textos aqui e vamos ler o texto, tá? O primeiro texto que eu vou ler vai ser o livro de Lucas 16, 18. Existe o texto de Marcos 10, 10, Mateus 19, 9. Mas vejamos como que Lucas trata a questão do divórcio em um versículo. Então é muito interessante que Lucas ele fez um papel tipo de um historiador, de um pesquisador. Ele foi atrás de informações daquelas pessoas que ouviram Yeshua falar. E ele deixa registrado em Lucas 16, 18 a questão sobre o divórcio. Então nós vamos entender aqui. Olha o que está escrito aqui. Presta atenção. Lucas 16, 18. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquela quem repudiar sua mulher e casa com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também cometeu adultério. Lucas ele é diferente de Mateus. Mateus 6 fala sobre essa questão, mas aqui ele deixa enfatizado que os dois estão em adultério quando eles se repudiam. Por quê? Porque na Bíblia, divórcio foi dado por Moisés por causa da dureza de coração dos homens. Então, se a gente traduz a palavra dureza de coração da forma correta, é uma expressão idiomática, você traduz assim, que o adultério, o divórcio na Bíblia foi dado para pessoas não convertidas. O divórcio não é coisa de servo do Eterno. Então aqui Lucas 16, 18 deixa muito claro: quem repudia sua mulher casa com outra, ou quem casa com a repudiada, estão cometendo adultério. E aí o texto mais interessante que a gente pode utilizar é o Mateus 19, que é muito mal interpretado pelos cristãos. Eu vou ler para você. A Bíblia na mão, estou usando a Bíblia de João Ferreira de Almeida. A questão de divórcio, primeiro você tem que ler o texto todo. Vieram alguns fariseus para experimentar Yeshua e perguntaram: é lícito o marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então ele respondeu: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e disse: por essa causa deixará o pai e mãe, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus hoje juntou não separa o homem. Pronto, está respondido. Então está respondido o caso do divórcio aqui. Então, se você ler, vai perguntar: eu posso separar da minha esposa por qualquer motivo? E Yeshua disse: o Criador criou o homem, e o que ele juntou, o homem não separa. Está respondido. Não tem. Quem se juntou, está juntado. Acabou. Aí que tem um porém. Replicaram-lhe: por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Repudiar é mandar embora. Respondeu-lhe Yeshua: por causa da dureza do vosso coração. Pega aqui, isso aqui é expressão idiomática. Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu que repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Essa não é a vontade de Deus. Repúdio não é a vontade do Eterno. Mas por que Moisés deu? Por causa da dureza de coração. Traduz dureza de coração numa expressão idiomática. O duro de coração é uma pessoa teimosa, é uma pessoa rebelde, uma pessoa que não segue os princípios do Eterno. Entendeu? Então Moisés tinha dado. Aí olha só o que está escrito: eu, porém, vos digo. Yeshua é o intérprete da Torá, é o juiz,
que o Eterno designou para julgar os vivos e mortos. Ele é o porta-voz do Eterno e eu estou trazendo a interpretação que tem que ser agora. Eu prometi o que repudiar sua mulher não sendo em caso de relações sexuais ilícitas e casar com outra comete adultério. E o que casa com a repudiada comete adultério. Essa tradução aqui está traduzindo corretamente a palavra porneia. Agora que está. Não está escrito aqui adultério. Vou tentar pegar uma outra versão aqui em Mateus 19, 9. Mateus 19, 9 e outras versões aqui para a gente ver se tem alguma tradução diferente. 19, 9. Eu, porém, vos digo: aquele que divorciar sua esposa, não sendo por imoralidade sexual. Imoralidade sexual não traduz corretamente. Vamos aqui, Bíblia de Jerusalém. Exceto por motivo de fornicação, também não traduz corretamente. Almeida 21. Eu vos digo que aquele que se repudiar a sua mulher, divorciar de sua mulher, não sendo por causa de infidelidade, casar com outra, comete adultério. Essa é a pior tradução. Essa é a pior tradução. Então, olha o que está escrito na Almeida 21. Mas eu vos digo, aquele que divorcia de sua mulher, não sendo por causa de infidelidade. Então quer dizer o quê? Então se a mulher for infiel, se o marido for infiel, estou livre para casar. É assim que as pessoas estão interpretando a Bíblia por causa de uma tradução do português. Então as pessoas vão ficar complicadas, vão ter complicações por causa das traduções em português que traduzem muito mal. Eu estou aqui com a versão aqui da SBB, Revista Atualizada, que está traduzindo assim, ó. Não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. Aí, aqui tá. O que é relações sexuais ilícitas na Bíblia nesta época? Não está dizendo que pode se separar por causa de adultério. O termo adultério em grego é moscheia. O termo que está ali é porneia. Isso faz toda a diferença quando você vai traduzir. Porneia deve ser traduzido por relações sexuais ilícitas. Vou melhorar. Matrimônio ilegítimo. Provavelmente tem duas opções aqui. E Yeshua está dizendo o seguinte, eu vou parafrasear. Yeshua está dizendo o seguinte aqui. Quem casou, uma mulher solteira, casou com um homem solteiro, se uniram, estão casados, até que a morte separe. Porém, se for uma mulher, aí porque aí entra Levíticos 18, que é relação ilícita, tá? Então aqui está um ponto chave. Relações sexuais é o que na Bíblia? Aquelas relações que a Bíblia diz que não pode existir. Levíticos 18 tem muitas referências, por exemplo, não casar com parentes próximos, casar com irmão, casar com tia, casar com parentes próximos. Sabe, então ali, Levítico 18 está dizendo, não pode assim, não pode assim, não pode assim. E aquelas pessoas que se uniram naquele tipo de relacionamento estão casados ilicitamente, estão unidos ilicitamente. Porém, esse caso aqui de Mateus 19 pode estar citando o seguinte, o noivado judaico. O noivado judaico era constituído de fases, promessa, desposar e bodas. A promessa é quando o homem faz a promessa à mulher. Desposar é quando o homem paga o dote pela virgem. E bodas é quando conclui com a festa e o ato sexual. O texto da Torá ali, Deuteronômio 22, 24, ali a partir do 20 e diante, você vai ver ali que vai contar assuntos interessantes. Vai falar da virgem que foi desposada. O noivo foi, nessa época, um homem para tirar uma mulher de dentro da casa do pai tinha que ter uma casa e tinha que sustentar ela. Não é um sonho colorido hoje. As pessoas querem casar, não tem casa, não tem emprego, é Nárnia, né? Na Bíblia não é assim, o cara tinha que ter uma casa para levar a mulher dele, vai tirar da casa do sogro. Ele paga... E outra coisa, o cara tinha que pagar o dote. Sem pagar dote não casava, com a virgem não. Isso é muito sério. Os homens de hoje precisam nascer de novo. Tá feio de ver essas coisas aí no mundo, né? Hoje em dia, eu não vou nem adentrar aqui o que eu penso, senão eu vou sair do foco da mensagem, que é mais de tradução aqui do texto de Mateus 19.
E ali é o seguinte, a virgem estava desposada, então o rapaz ia conseguir a casa, ele tinha que conquistar a casa, ele tinha que conquistar o lugar para levar a mulher dele para ele morar com ela, não é assim? Então, quem quer casar tem que ter casa. E aí ele, quando voltava, ele não dizia quando ele ia voltar, ele não falava. E quando ele voltasse, ela tinha que estar preparada. E aí ia fazer o que? A festa. Lembra que Yeshua foi em Cana da Galileia num casamento? Então naquela noite, Jacó, lembra de Jacó? Foi ter núpcias. No outro dia ele descobriu que não era Raquel, mas era Lia. No outro dia que ele descobriu. Então, como que se conclui o casamento na Bíblia? As fases é o seguinte, as bodas é a conclusão. Desposar, o homem paga o dote, recebe um recibo do pai pai da noiva. E esse rapaz, ele tem a garantia com esse papel nas mãos, que ela vai esperar ele. Por isso que é dote das virgens. Ele ia conquistar a casa, quando ele voltasse, ele tinha que encontrar ela o quê? Separada, por isso que é noiva. Separada é o quê? Ela não teve conexão com nenhum homem. Então ele ia para a núpcia, e ali ele concluiu o casamento com a relação conjugal. O lençol daquela noite é dado ao sogro, como confirmação que ela era virgem. Era assim a história. É assim que é a história na Bíblia. Se, porém, ele chegasse e não descobrisse, se ele chegasse e ela não fosse virgem, se ele chegasse lá no ato e descobrisse que ela não era virgem, essa mulher cometeu loucura. Isso está escrito na Bíblia. E aí, isso então seria o motivo da relação ilícita que o texto está dizendo. Então ele foi enganado. Então essa é uma das opções de Mateus 19, relação ilícita nesse sentido aqui. Por quê? Porque aqui está mostrando que há um relacionamento que não é verídico, não é verdadeiro, que não é lícito. Outro caso é quando a pessoa está no matrimônio que não é legítimo. Por exemplo, judeus na Bíblia não poderiam casar com gentios. Lembra do livro de Esdras? Quando os judeus casaram com mulheres gentias, eles tiveram que mandar elas embora. Está na Bíblia. Cadê os universitários? Então isso, o judeu casar com uma cananeia é totalmente fora. Casar com uma mulher das nações, ela fosse idólatra. Tem umas exceções ali na Bíblia que é interessante. Tem a Raabe, tem a Ruth. Mas quando você lê o livro de Esdras, eles estão fazendo techuvá, voltando para Jerusalém, voltando para a terra de Israel. Eles tiveram que repudiar suas mulheres pagãs, porque não era lícito o judeu estar vivendo com uma gentílica. Isso está em Esdras, não é eu que estou falando. Então nesse caso aqui, isso aqui que Yeshua está se referindo. Mas quem casou direitinho aí, filhão? Como é que fica? Então o texto de Mateus 19 não está falando que pode se divorciar por causa de adultério. Não pode, tá bom? Por que você ri? Eu acho interessante a tanta gente interpretando a Bíblia errado, tanta gente falta de capacidade de ler a Bíblia, sabe? Resposta sobre casamento. 1 Coríntios capítulo 7, verso 1. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque mulher. É bom na opinião do Paulo. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido concede à esposa o que lhe é devido, também semelhantemente a esposa ao seu marido. Devido o quê? Na família, nos conformes, e tudo tem que ser feito. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu corpo, e sim a mulher. Esse texto aqui não está dizendo que pode fazer aquele tipo de relações proibidas, tá? Não é isso não. Tem gente que pega esse texto aqui e interpreta errado. O que está faltando hoje é intérpretes. As pessoas não sabem interpretar a Bíblia. Paulo está dizendo que pode fazer pam-pam-pim oral. Paulo está dizendo que pode fazer aquelas coisinhas proibidas. Não pode não, filho. Não é isso que Paulo está dizendo. Não vos priveis um ao outro. Ele está falando que o homem ele tem direitos conjugais. É isso
isso que ele está dizendo, meu filho. Ele não está dizendo que você pode fazer aqui. Não. Ele está dizendo que o homem tem direitos conjugais e a mulher também não pode privar o homem. A mulher não pode ficar 3 meses sem fazer os seus compromissos. O homem também não pode ficar meses falando para a mulher: eu estou com dor de cabeça. Não pode? Não pode. Não. Então o homem tem direitos conjugais e a mulher tem direitos conjugais. É isso que Paulo está dizendo. Entendeu ou não? Não vos priveis, Paulo está falando. Vocês só podem separar um pouco caso vocês forem se dedicar à oração, mas com consentimento um do outro, depois vos ajunteis. Depois façam o que tem que ser feito como casais. Né? Eu vos digo, como exceção, não por mandamento, quero que todos os homens sejam como ele. Ele está dando conselhos aqui para os jovens. Aí agora no 10 ele fala assim: ora, aos casados ordeno não eu. Agora pega. Paulo está dizendo: não ordeno eu não, nem eu agora que estou falando não. Nem eu não, só estou repassando. O Senhor diz para Paulo falar isso aqui. Então Paulo está dizendo: não eu estou falando, o Senhor está falando. Que a mulher não se afaste do marido. Se porém ela vier se separar por algum motivo, por exemplo, o marido bate nela, alcoólatra, o cara não quer trabalho, sabe? Aí pode separar, mas não pode casar. Olha o que está escrito: que não se case ou se reconcilie com seu marido, e que o marido não se afaste da mulher. Está fechado com Lucas ali. Está certinho aqui, não pode separar. Se separar, fique sem casar. Aos demais digo eu, não Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, aí Paulo está dizendo: eu estou dizendo agora. E esta consente em morar com ele, não abandone. E se a mulher tem marido incrédulo, se esse consente viver com ela, não deixe. Porque o marido incrédulo é santificado. Ele está dizendo: agora estou dando minha opinião. Mas se o descrente quiser apartar-se, se aparte. Em tais casos, não está sujeito a servidão, mas não está dizendo que é para casar de novo, porque lá em cima ele já disse que não pode casar de novo. E as pessoas pegam o texto isolado, olha, o problema hoje é ler texto isolado. Se você ler o texto desde o capítulo 7, Paulo está dizendo: se a mulher se apartar, não case de novo. E aqui embaixo está dizendo: é descrente. Se é descrente, porque tem pastor que ele chega e fala o seguinte: olha, ele fala assim: está escrito na carta de Paulo, muda até agora, está escrito na carta de Paulo que pode se separar em caso do homem ser incrédulo, porque não está sujeito à servidão. Só que o versículo em cima está escrito: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se viesse apartar, que não se case, mas se reconcilie, ou fique sozinha, ou se reconcilie. Então lá em cima ele já está explicando que não pode casar de novo. Então aqui não está sujeito à servidão, não está dizendo que a mulher pode casar de novo, está dizendo que ela pode se separar, só isso, tá? Porque Paulo senão ia entrar em contradição no que ele mesmo falou, que o Senhor disse. Se o Senhor disse assim, que a mulher não deve se apartar do seu marido, mas caso se separar, caso isso acontecer, que ela fique sem casar, está escrito na palavra. E voltemos lá no livro de Lucas: quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. Um homem também está limitado a casar-se com uma mulher. Então tem muita gente querendo dar desculpa para a poligamia. Aqui o texto está dizendo claro: quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. Acabou, meu irmão. É uma esposa só. Não tem poligamia. Então quando você lê esses textos, você vê claramente que Mateus 19 não está dizendo que a pessoa pode casar de novo em caso de adultério. Não pode, não pode. Mas se caso minha mulher me trair, irmão Felipe, aí aqui que tá. É aqui que tá. Olha, é complicado, porque na Bíblia adultério não tinha perdão. Não. Era punido com a pena capital. Olha, pecados que geravam pena capital: idolatria, comer sangue, adultério. São pecados na Bíblia que, acabou. Não tinha jeito. Agora, Yeshua nos ensina a perdoar. Só que tem um porém. E aí é paradoxal falar isso.
Por quê? Nós estamos numa cultura diferente. Mas na Bíblia é inconcebível um homem perdoar uma mulher e ficar com ela. Então, por quê? Porque ela se contamina. Tá? Deus perdoa. Ninguém está falando que Deus não perdoa. O porém todo que essas uniões, conexões que as pessoas fazem são muito sérias. Então o perdão tem que ser dado. Tem que ser dado. Eu acredito no perdão. Só que é um porém. Se a pessoa se quiser se separar para não casar de novo, ela também não está errada. Então, não pode casar de novo, mas pode se separar. Se a mulher se sentiu ofendida porque um homem quebrou o seu compromisso e ela quer viver separada, ela não está fazendo mal algum. Se um homem foi traído e ele quer viver separado, não está fazendo mal algum. O que não pode fazer é casar de novo. Nem se for traído. Não. Se a pessoa for traído, não pode casar de novo. Não há na Bíblia mandamento sobre isso. Não há nenhum versículo, nem na Torá, dizendo que você pode se separar por adultério. Isso não existe, não existe mandamento. Mateus 19 não está falando isso. Porque em Mateus 19 está debaixo da lei. Então, a punição para os adúlteros era a morte. Então, Yeshua não está falando que pode se separar em caso de adultério. Isso nem é inconcebível se tu lê o contexto e o contexto da época histórica. E a questão de como que era a cultura. Então, biblicamente, você tem que casar com a sua esposa, com o seu marido, não pode separar, caso for uma exceção. Por isso que eu estou falando, meu marido me traiu, eu não quero mais me relacionar com ele. Eu perdoo ele, mas eu não quero mais ver, é direito dela. Agora, ela não pode casar de novo, nem ele. Sabe? Então, mas irmãos, tem casais que perdoam. Eu sou a favor do perdão. Deus restaura todo tipo de situação. Agora, adultério não é uma topada. É coisa muito séria. Mas eu creio que é possível restaurar. Agora, Mateus 19 não está permitindo, gente, como alguns pastores eles repetem, que é por causa de adultério. Então, o foco aqui, cada caso é um caso, tem que se orar. Um homem de Deus perdoa, uma mulher de Deus perdoa. Mas não é qualquer pecado, gente. É uma coisa difícil. Então tem que ter muito cuidado aí, porque cada um tem um tipo de enxergar a situação. O que eu estou trazendo aqui, tecnicamente, biblicamente falando, é que Mateus 19 não permite esse segundo casamento. Ok? E exceto em caso de porneia, ali não está falando em caso de traição. Já está resolvido isso aí, por causa do texto grego, a palavra é porneia. Porneia é relações ilícitas, não é adultério. Então acabou. Qualquer versão, e aqui eu mostrei para você, a pior versão de Mateus 19 é a versão da Bíblia Almeida 21. Tá? A versão revista atualizada está colocando como infidelidade. Errado. Essa versão aqui da SBB, revista atualizada, da SBB, traduz relações sexuais ilícitas da forma correta, que é o termo em grego porneia. Então o termo porneia está sendo traduzido da forma correta quando traduz relações sexuais ilícitas. Qualquer tradução diferente dessa não está traduzindo literalmente. Tá? E como eu coloquei, tem versões que em português estão erradas. Então muito cuidado com a Bíblia em português, eu aviso isso. Mas essa é a palavra inerrante. Não, essa aqui foi traduzida. Palavra inerrante que saiu da boca de Deus, não que o tradutor alterou a palavra. Então nós temos que entender, botar o pingo nos i. A Bíblia em português é traduzida, influenciada pela latina, tá? E traduzida. Se fosse inerrante, uma versão batia com a outra. Se eu acabei de ler a versão aqui que está na minha mão, que está escrito relações sexuais ilícitas, e eu acabei de ler 3 versões, 4 versões ali, tudo diferente. Qual é a palavra errante? Em português não pode ser. Deus não tem 2 palavras. Ele falou relações sexuais ilícitas ou ele falou adultério? Então quando você lê a Bíblia em português, você tem que ter muito cuidado. Você tem que fazer uma exegese do texto. O que é exegese do texto? Você tem que ir lá no grego, conferir, filho, se o tradutor traduziu de acordo. Mas irmão, ninguém vai ter essas informações.
Para isso que existe líder espiritual, pastores, intérpretes da Bíblia. Eu não tenho culpa que os intérpretes da Bíblia hoje em dia não pesquisam. Não todos. Tem muitos igual a mim que pesquisam, né? Tem versões gregas, tem versão grega, versão hebraica. Tem versão aqui, tem um monte de versão aqui em grego, aramaico, hebraico, latim, espanhol, alemão, tudo que você quiser. Mas nem todo mundo quer ter trabalho, porque dá trabalho, é hora de estudando, você tem que verificar, você tem que ir lá no texto hebraico, irmãos. Então, se o texto estivesse falando de adultério, o termo seria mocheia. Pronto, resolvido. Então, Mateus 19, vou repetir, esse vídeo vai ficar gravado. Mateus 19 não está permitindo casar de novo por adultério. Casou com uma esposa, está casado até a morte. Casou com outra, até adultério. Agora vamos dar uma opção aqui. Sou solteiro, casei. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui para você ver o que é relações ilícitas. Você tem uma ideia. Uma mulher solteira casou-se com um homem que divorciou de sua esposa. Esse homem era casado, divorciou da mulher, que tinha casado na juventude. Então, um homem jovem casou com uma mulher na juventude. Quando ele estava mais velho e ela mais velha, eles se separam dessa mulher. Aí ele é o quê? Ele é um divorciado. Uma mulher nova, solteira, casou-se com esse divorciado. Isso é relação ilícita. Essa mulher está em adultério por causa deste homem. Esta mulher, o estado dela original é solteira, mas ela não pode se conectar a ele porque ele é divorciado de uma mulher que ainda está viva. Ele está divorciado de uma mulher que está viva. Então nunca vai conectar. Então o que tem que fazer? Esta mulher pode se apartar, como Mateus 19, exceto em caso de porneia. Aí ela se separa dele, porque ele não é marido dela, ele é marido da outra que ele largou. Então essa mulher que é solteira pode se casar com um solteiro. Aí sim vai dar Por que eu estou falando isso? Para poder se conectar. Então, ficou fácil de entender o que é porneia no texto grego? Vou repetir para os leigos entenderem. Um homem casado casou-se jovem, na sua juventude, com uma jovem. Tiveram filhos e, sei lá, ficaram 20 anos juntos. Esse cara cansou da mulher, ela cansou dele, vamos separar. Separou. Ele está divorciado, mas ela continua sendo esposa dele, ok? Primeiro ponto. Ele, que estava casado com esta mulher, se separa. Então eles se separam de corpos, mas não no espiritual. Ok? Quando ele vai no fórum, o fórum dá o quê? Uma certidão de divórcio. E está escrito lá, fulano de tal divorciado. Aí ele conhece uma mulher, sei lá, na padaria. Ele começa a conversar com ela, uma moça solteira. E ele era casado, que está divorciado. E aí ela solteira se apaixonando por ele. Não tem como conectar, porque ele é divorciado. Ela é solteira. Ela tem que casar com outro solteiro. Ok? Mas aí que tá, aí que começa a embolação. Ele é casado, vai casar com uma solteira. Aí vai ter uma outra certidão. Aí na certidão vai ter o quê? Fulano casado com fulana. Só que ela não pode ficar com ele, porque ele é casado com a outra mulher. Aí o que tem que ser feito? Esse casamento tem que ser desfeito, porque não é válido, por isso que é porneia. Ela então se separa dele, porque não tem vínculo espiritual, porque Deus só fez um homem por uma mulher. Então ela se separa dele porque ele é divorciado, ele é marido da outra. Então ela tá o quê? Volta ao estado original dela, que é solteira ainda. Ela só pode ter um marido para fazer uma conexão quando for um solteiro também. Solteiro com solteiro. Então esse é o problema. Quando alguém vem falar de divórcio comigo, eu tenho que perguntar: você já foi casado? A mulher que você tá hoje já foi casada? Eu pergunto tudo, porque eu não sei o histórico da pessoa. Então, às vezes o cara, ele casou-se com uma divorciada. E essa divorciada se separou de um homem
da mocidade dela, ele já foi casado, então tem que perguntar tudo. Porque, irmãos, é uma confusão para poder tentar entender como que está a vida da pessoa. Então tem que se estudar muito cada caso. Por quê? As pessoas hoje, quem é que está casando virgem hoje? Tem muita gente com problema aí. Vai ter muita gente aí com grandes dificuldades. Então é muito importante você entender que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Não pode generalizar. O teu caso às vezes não é igual ao do outro. Por quê? Porque às vezes ele tem nesse contexto de Mateus 19. Só que não é adultério ali. Ali é esse caso que eu estou dando exemplo. Senão eu tinha que pegar aqui um bonequinho e fazer um exemplo e dar um nome. Ó. Daqui a pouco eu vou ter que desenhar. Ó. Ai, misericórdia. Amém, irmão? Eu desejo a todos a paz. Alguma pergunta aí? Vocês estão aqui conosco. Esse vídeo vai ficar lá no Telegram, para quem não tem Instagram. Tá bem? Alguma dúvida? Vou aguardar se vocês tiverem alguma dúvida. Amém? Podem estar perguntando. Se vocês já estão satisfeitos, não há dúvida sobre o texto, então li Mateus 19, explicando o que é porneia, li Lucas 16, também falando ali que o homem não pode ser poligâmio, está muito claro isso, tá? Então essas seitas que andam pregando poligamia aí, estão tudo em pecado, né? Tudo em pecado, pregando poligamia. Enfim, é o que eu podia falar aqui hoje, amém? Um abraço a todos, fiquem todos na paz. Eu acho que eu consegui, acho que vai ficar muito importante aqui para vocês poderem tirar as dúvidas, amém? Qualquer dúvida manda aqui debaixo desse vídeo aqui, tá? O termo hebraico ali, o termo grego é porneia, mas temos duas palavras em grego. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando as duas palavras em hebraico, uma para relações ilícitas e uma para adultério. Tem duas em hebraico, uma para adultério, uma para prostituição, e uma no grego, porneia e moshé. Então tem tudo lá, bem explicado, tá? O vídeo vai ficar salvo aqui, tá bom? Li aqui, é um vídeo rápido aí para vossa compreensão, amém? Forte abraço para todos, saúde, até nos ilumine, amém? E venha abençoar a vida de vocês, amém? Eu nem sempre faço live aqui, tá? Faço mais lá no Telegram, mas como eu não fiz no YouTube esses dias, o tempo está corrido demais aqui, tá bem puxado para nós, então resolvi fazer aqui esse vídeo aqui para explicar essas questões, né? Sabendo que eu tenho minhas opiniões claras, por exemplo, namoro não é bíblico, namorar é um conceito mundano que eu digo, não é dos princípios bíblicos, não é do nosso povo. Namoro é uma coisa das nações, ok? Então namoro, Dia dos Namorados eu não comemoro. Namoro tem uma conotação ruim. Por quê? Porque se um jovem não casado está se relacionando, eles estão em porneia. Também aí cabe o porneia também na semântica traduzir relações ilícitas. Por quê? Não está casado. Então a pessoa tem que casar, tem que casar. Eu sou a favor de casar no fórum. Sou a favor enquanto houver fórum. Se eu estou andando na rua, tem dia que eu vou na rua, irmãos, vou na rua, o semáforo está ligado, eu paro. Mas tem vezes que está em festa, o semáforo está desligado. Quer dizer o quê? A lei de trânsito está me permitindo passar. Então eu tenho que seguir as regras. Tem uma regra para eu casar no civil, eu vou casar no civil. Você é casado no civil? Eu sou. Sabe? Então, nós temos muito mais tempo junto, mas no civil é desde 2012. Por quê? Porque a gente não era no civil. Sabe? Então, eu sou a favor. A minha filha que eu casei, depois falei para ela foi pro fórum. Depois lá fazer só o comprovante.
A certidão é só um comprovante. Mas tem que ter, tem que ter. Eu sou a favor. Amém? Tudo você pede recibo. Seu carro tem recibo, irmão. Hã? Não tem que ter, não? Tem que ter. Amém? Então, essa é uma pergunta. Faz um corpo, mas casamento requer. O casamento na Bíblia passou por evoluções. Na antiguidade, quando não havia autoridade patriarcal, por exemplo, Adão não teve pai físico, Eva também não. A união deles está valendo. Agora, a partir de Adão, o pai é a autoridade sobre a filha. A filha só casava se o pai deixasse. Por isso que Paulo fala em Corinto que se o pai dá a filha em casamento, faz bem, mas se não der, faz melhor. Então o pai tinha total autoridade sobre a filha. Então o pai ele assinava o dote. O pai é o fórum da época. Se um homem coabitasse com uma moça virgem, ele cometeu um erro na lei, uma fraude, um pecado, um crime. Ele humilhou ela. Ele era obrigado a casar e, além do mais, pagar uma indenização por esse ato que ele havia cometido. Então, não é normal pessoas se relacionarem sem casar. Na Bíblia, não. Ok? Não é. Mas Paulo diz que quem se deita com a meretriz, com a prostituta, faz um corpo com ela. Faz um corpo, mas não chega a ser um casamento, porque o casamento requer autorização de pessoas. Requer um vínculo e uma autorização. Tanto que para a mulher poder deixar o marido, ele tinha que fazer um documento. Tá? Então, Israel há muitos anos tem uma ketubá, que é um documento. E existe umas que é feito no cartório com indenização. Tem umas que tem indenização caso o cara traia a mulher. Indenização alta. Sabe? Então as coisas são sérias. Então o casamento, na minha opinião, requer primeiro o conhecimento de ambos do que estão fazendo, da aprovação dos familiares, dos pais, tá? E a partir do momento um vínculo regulador. Porque senão, como que vai controlar? Havia as cortes judaicas para... Tanto é que tinha que ir para o rabino, para o Sanhedrin, para os sacerdotes decidir lá. Sabe? Então sempre teve um órgão que regulava a questão. Antigamente era a Igreja Católica. A Igreja Católica casava as pessoas. E havia os livros que era registrado e o padre casava. Aí quando o país, Brasil, deixou de ser laico, deixou de ser católico e passou a ser laico, abriu-se os fóruns para fazer a função que a igreja fazia. Então a igreja casava as pessoas e não casavam pela segunda vez. A igreja católica não casava duas vezes. Eu acho que até hoje ainda está valendo. Por quê? Há registro lá, o padre que fez, no dia que fez, quando que fez, na presença de pessoas testemunhando aquele casamento. Então o casamento requer isso, alguém que regule aquilo, que há testemunhas para poder confirmar o que está sendo feito, porque casamento é uma aliança que é feita entre ambos. Agora, o cara só se relacionou, ele casou? Não, ele se prostituiu. As pessoas que viveram uma vida sexual ativas, elas precisam urgentemente pedir perdão a Deus dos seus pecados, pedir a Deus para liberar todos os tipos de links, porque é muito sério conexões carnais. Não é uma coisa simples, não. Quando você se une a uma pessoa, você faz uma carne. Então, você tem ali trocas de energias, de espiritualidade e de DNA. Então, não é uma coisa simples. O homem, ele foi feito só para se conectar com uma mulher e uma mulher com homem. E a única exceção ou permissão, ou vamos dizer assim, uma vírgula na vida do homem é quando a mulher morre ou quando o homem morre. Aí fica viúvo, aí ele pode ter uma segunda esposa. Então, se você jovem se relacionou com várias pessoas,
você fez algo muito errado. Você precisa fazer uma libertação na sua vida. Primeiro, é muito sério, é muito sério, é muito sério. Tem coisas que eu não vou falar aqui, amém? Eu prefiro falar no Telegram. Tem coisas, tem conexões que são feitas entre as pessoas, que o mundo espiritual toma posse, e é complicado. Então, se você teve uma vida sexual ativa, precisa pedir perdão por cada ato praticado e pedir perdão a Deus. Depois de pedir perdão a Deus desses atos, não pratique mais, sabe? Então, por quê? Porque há conexões ali, há links feitos ali pela pessoa que se relacionou, amém? Então, o casamento precisa de aprovação de um sistema regulador, amém? O pai e a mãe antigamente davam o aval, eles faziam a festa, havia testemunhas, todo mundo testemunhava aquela união. Então eu casei minha filha, havia testemunha, estava o tio dela, a tia, a minha mãe, sabe? Então estava a sogra. Então eu fiz o casamento espiritual, ela foi pegar o comprovante. Se eu fosse autoridade como antigamente, eu mesmo fazia, e eu fiz um escrito, está guardado comigo que dia, quando foi feito, quem estava aqui, tá? Então, quando a gente tem esse entendimento, por exemplo, como que você vai, uma tribo indígena, como que é feito? Tem lá os conceitos da tribo, que é concordado com todo mundo. Aquela comunidade aceita as diretrizes do líder da tribo. Então ali é válido aquele casamento dentro de uma tribo. Tá? Agora, nós estamos na sociedade civil e temos que andar de acordo com a sociedade civil. Sabe? Então, mas se a gente estivesse no deserto, seria o que a comunidade ali estava dizendo. Imaginemos que nós estamos na grande tribulação e a gente está, nós estamos lá na mata. Tem 300 pessoas comigo, eu faço um concílio lá de alguns irmãos que são os cabeças para decidir as questões. Tem jovens que querem se casar, não tem civil, estamos na grande tribulação, como que vou fazer? Vai haver o casamento feito pelas autoridades espirituais, com a permissão dos pais e com todo mundo concordando. Vai estar casado. Mas enquanto estamos vivendo no mundo de hoje, a gente paga IPTU, a gente paga imposto a César. Então temos que seguir as leis dos homens. Amém? Eu não sou a favor de anarquia, não. Tá? Eu sou a favor de seguir tudo que está aí de acordo com as leis, amém? Mesmo que eu não concorde com algumas, amém? Nós somos luz no meio das trevas. Essa é a palavra que eu deixo para todos aí, amém? Saúde para todos, Eterno nos abençoe, amém. Um abraço, deixe seu joia e até a próxima.